Será que o Pedro volta hoje contra o Central Córdoba da Argentina, jogo pela Libertadores? Nós vamos contar para vocês. Tem também uma lista de jogadores que o José Boto estaria de olho para a próxima janela de transferência para fazer contratações para o Flamengo. Será que é verdade? Nós vamos contar isso para vocês também. Pessoal, é o seguinte, para o jogo de logo mais de 45 mil ingressos vendidos, a diretoria do Flamengo acredita em pelo menos 50 mil pessoas presentes, ou seja, mais um jogo do Flamengo no Maracanã com casa cheia, independentemente do horário, independentemente do valor do ingresso, que muitos torcedores estão reclamando, mas o torcedor rubro-negro faz a sua parte e fará mais ainda, porque hoje terá mosaico no Maracanã. O que eu quero dizer é o seguinte, torcedor, chegue cedo para contribuir com a grande festa que as torcidas organizadas estão organizando, obviamente, para esse jogo, um jogo importante, um jogo que o Flamengo precisa vencer, fazer o seu dever de casa. Eu falo isso, não acho nenhum exagero, o Flamengo tem condições de vencer todos os jogos da fase de grupos da Libertadores, todos. A LDU na altitude, o Flamengo tem condição de vencer a LDU na altitude, independentemente da altitude, independentemente do time que entra em campo. O Flamengo é o grande favorito para esse grupo e é o grande favorito para terminar com a melhor campanha, inclusive, da fase de grupos da Libertadores. E pode ter o retorno do Pedro aos gramados, e eu falo o retorno porque ele operou, vocês vão se recordar, no dia 4 de setembro de 2024, ano passado. A previsão inicial era de pelo menos 9 meses, mas diante do esforço do Pedro, diante do bom trabalho do Departamento Médico do Flamengo, no ano passado já, isso precisa ser dito, não foi o Departamento Médico só desse ano, o crédito precisa ser dado também aos profissionais que estiveram no dia a dia do Pedro na reta final do ano passado e agora esse ano. E eu vejo muita gente debatendo, discutindo, criticando, comentando que está com receio desse retorno rápido. Gente, o Departamento Médico do Flamengo, ao fazer isso, tem dados que garante que o Pedro está pronto para voltar. São dados. Ah, mas ele pode se machucar. Sim, mas ele também pode se machucar se ele voltar daqui a 10 meses, daqui a 2 meses. Nada garante que ele não terá lesão. E será um retorno gradual. Ele não vai chegar, se titular, jogar 90 minutos, não. Vai ter um controle de minutagem com ele. Como aconteceu, por exemplo, vocês vão se recordar, Bruno Henrique, após a grave lesão no joelho, 10 meses fora, voltou, fez um jogo, ficou um monte de jogo fora, vários jogos seguidos fora, aí todo mundo falando, ih, sentiu de novo. Não, gente, isso é controle de minutagem, justamente para o atleta não sofrer mais problemas físicos. O Bruno Henrique sofreu, é normal quando você volta de uma lesão como essa no joelho, uma lesão grave, é normal ele ter um problema físico. Isso quer dizer que o Pedro vai ter? Não. Agora, o fato dele voltar em 7 meses é garantia que ele terá um problema muscular? Também não. Mas, caso aconteça, não quer dizer que ele voltou de maneira precoce. Entende? E eu estou vendo, parece que existe uma força negativa de parte de uma torcida nas redes sociais ou até mesmo profissionais da mídia, querendo que o Pedro se machuque para dizer, tá vendo? Eu avisei, não era para voltar tão cedo. Gente, na boa, na rede social todo mundo entende tudo, né? Eu paro para ouvir quando um profissional, um ortopedista da área esportiva aí, eu paro para ouvir. Por exemplo, no outro dia, a Jovem Pan, o Thiago Asmar, o pilhado que apresenta o programa lá na Jovem Pan, botou o irmão dele. Confesso que eu não lembro o primeiro nome, obviamente o sobrenome é Asmar. Botou o irmão dele, que é especialista no assunto, ortopedista, super renomado aí, todo mundo conhece o cara. Aí eu paro para ouvir. De fato, ele levantou algumas questões ali importantes, mas ele deixou muito bem claro também, falou, olha, eu não tenho acesso aos exames, a como o trabalho que está sendo feito no dia a dia, mas o prazo de retorno chama a atenção? Claro que chama. São, entre aspas, apenas 7 meses de um jogador que já teve uma grave lesão no outro joelho também, que foi a mesma lesão, só que no outro joelho. E o Pedro, ele está praticamente relacionado. Não tem como cravar, porque ele vai fazer um teste na manhã dessa quarta-feira lá no Ninho do Urubu. Mas muito
difícil que ele não seja relacionado. Então eu vou botar a palavra deve aí na condicional. O Pedro deve ser relacionado para esse jogo, o que já é um motivo a mais para o torcedor rubro-negro comparecer ao Maracanã, gritar o nome dele. Eu sei que ele não é tão midiático, tal como outros jogadores que estão no Flamengo, que já passaram pelo Flamengo, mas é um jogador extremamente importante. O torcedor rubro-negro tem que comemorar muito o retorno do Pedro e o Felipe Luiz mais ainda, porque o que eu falei no começo do vídeo eu repito: o Pedro promete por fim ao grande problema do Flamengo. Não consegue ser letal, não consegue ser matador, e o Pedro é esse jogador. Tanto é que os números dele ano passado, antes da lesão, eram assustadores. Então, boa notícia para o técnico Felipe Luiz e para a torcida rubro-negra. Vamos lá, está circulando aí nas redes sociais lista de jogadores que o José Boto tem para a próxima temporada. Zagueiros: David Carmo, do Olympiacos; Tuta, do Frankfurt, da Alemanha; lateral direito, Vinícius Tobias, do Shakhtar; meias, Júlio Enciso, do Brighton, e Facundo Buonanete, do Leicester. Olha, esse Facundo é argentino, tá? E aí, pelo que me relataram no Flamengo, sobre o Vinícius Tobias, já falei aqui, é um jogador que o José Boto gosta, tanto é que ele levou para o Shakhtar, mas não pensa na contratação desse jogador. Outro jogador que ele gosta, o Buonanete, ele gosta também, mas também não pensa nesse momento. Ele não gosta do David Carmo, por exemplo, só para vocês terem noção. E são pessoas do Flamengo que me relatam, tá? O Júlio Enciso, ele também não gosta, não acha que possa agregar nesse momento no Flamengo. Então, pessoal, tomem cuidado com essas possíveis listas de contratações que estão circulando em WhatsApp, em grupos de torcedores do Flamengo. Vão tentar valorizar jogadores às custas do Flamengo. O simples fato do jogador ter sido contratado pelo José Boto em outrora, em outro momento, já basta para alguém jogar no mercado que o Flamengo está de olho. E quando eu falo esse alguém, pode ser empresário, assessor, até mesmo jornalista. Então tomem cuidado com isso, galera. Daqui a pouco tem jogão no Maracanã e eu vou deixar o meu palpite para o jogo de hoje no Maracanã. Para mim, o Flamengo vence por 3-0. Ah, que isso, Vene? Falta de umidade. Não, eu acho que o Flamengo vai vencer por 3-0. Lembrando que o Central Córdoba é um time bem comum do futebol argentino. Inclusive, os torcedores de Central Córdoba comemoraram o fato de pegar o Flamengo no grupo, não por achar o Flamengo fácil, mas por acharem o Flamengo assim um time de muita qualidade. Então eles comemoraram porque eles vão ter na cidade deles lá o Flamengo jogando lá, e eles vão ter a oportunidade de ver jogadores de alto nível que hoje estão no Flamengo de perto. Então eu acho que hoje vai ser 3-0. E você, qual é o seu palpite? Repercutir informação que vem da Arábia Saudita, o site 365 de lá assegura que Jorge Jesus não estará à frente do Al Hilal durante a disputa do Super Mundial de Clubes. Separei um trecho da matéria, abre aspas: o técnico português não comandará o Al Hilal no Mundial de Clubes, segundo a apuração da equipe árabe do 365 Scores. Ele deixará o cargo após o término do Campeonato Saudita e da Champions Asiática. Vale lembrar, Jorge Jesus é um dos nomes cotados para assumir a seleção brasileira, fecha aspas, disse o texto. Importante lembrar que a Champions Asiática será decidida nos próximos dias, com uma série de jogos todos em Riad, enquanto o Campeonato Saudita se encerra em 26 de maio. Nesse momento, o Al Hilal é o segundo colocado do Sauditão, com 5 pontos de desvantagem em relação ao Al Ittihad, seleção brasileira que quer contar com seu técnico para as datas FIFA do mês de junho. E esse seria o caso se ele sair antes do Super Mundial de Clubes. Dá para imaginar o técnico português assumindo a seleção brasileira. Quero falar agora sobre Lucas Paquetá no Flamengo. Especulação que surge simplesmente das redes sociais. Quero te explicar o contexto. O jornalista argentino Germán García Grove afirmou que a FIFA autorizou os clubes que disputarão o Super Mundial de Clubes a contratarem reforços especificamente para essa competição. Pronto. Foi o suficiente para que torcedores do Flamengo nas redes sociais criassem uma campanha para que José Boto e BAP, os homens do departamento de futebol do Fla, fossem atrás da contratação do Paquetá, que vive uma situação extremamente específica lá na Inglaterra.
Julgamento em relação à possibilidade dele ser banido acabou na última sexta-feira. Foram 3 semanas de debate numa audiência em Londres. Ainda não há um parecer sobre a punição do Paquetá, que é acusado de participar de apostas esportivas. Ele teria levado 4 cartões amarelos para beneficiar a familiares que teriam feito apostas no Brasil. Pois bem, a decisão sobre esse julgamento só deve ser divulgada no mês de julho. E o Super Mundial de Clubes acontece entre junho e julho. Então, seria a oportunidade de o Flamengo dar a chance ao Paquetá de disputar uma grande competição antes do anúncio de uma punição que pode ser extremamente pesada. De acordo com a Federação Inglesa, o pedido dessa punição é de banimento para que ele nunca mais atue no futebol. Só para completar em relação ao Fla, o rubro-negro anunciou a renovação do contrato de Gerson até 2030, novo salário de R$1,5 milhão, e foi bem legal registrar a emoção do Gerson ao ter seu vínculo estendido. Ele até chega a dizer que não havia necessidade do Flamengo antecipar essa renovação no momento, mas que ele era muito grato pelo reconhecimento e também pelo reajuste salarial. Hora de falar sobre o julgamento de Paquetá, que enfim terminou. Foram 3 semanas de julgamento lá na Inglaterra por conta de uma suposta participação no esquema de apostas esportivas. Ele teria levado 4 cartões amarelos em jogos da Premier League para beneficiar familiares que moram no Rio de Janeiro. O julgamento acabou e ninguém sabe o que vai acontecer. A tendência é de que o Paquetá jogue, complete essa temporada da Premier League pelo West Ham. O campeonato termina em 25 de maio e somente nas férias da Premier League exista o resultado do julgamento. Os advogados do Paquetá estão confiantes de que ele pode ser absolvido e que, se for punido, não será banido do futebol, podendo atuar depois de um período específico. Importante dizer que todo esse julgamento gerou enorme desgaste. O Paquetá foi poupado dos últimos jogos e o West Ham vai colecionando tropeços. O time é só o 16º colocado no campeonato inglês, hoje muito mais perto da zona do rebaixamento do que de classificação para qualquer competição europeia. Fala, nação rubro-negra. A torcida mais apaixonada do Brasil pode comemorar mais uma jogada de mestre da diretoria do Mengão. Enquanto o time principal se prepara para mais um desafio pela Libertadores, os bastidores do Ninho do Urubu seguem a todo vapor com novidades importantíssimas para o futuro do clube. É isso mesmo que você ouviu. O Flamengo acaba de assinar contrato com 2 verdadeiros joias da base, Gabriel Lukaku e Daniel Tura. E os moleques não são pouca coisa, não. Eles já têm multa rescisória fixada em 50 milhões de euros, o que equivale a cerca de 330 milhões de reais. No vídeo de hoje, você vai entender tudo sobre essa contratação de impacto, o talento desses garotos e como o Flamengo está construindo o futuro com inteligência, ousadia e visão de gigante. Já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo nessa porque o futuro do Mengão promete. Vamos começar apresentando as 2 novas promessas que já estão dando o que falar dentro do Ninho. Daniel Tura, zagueiro nascido em 2009, e Gabriel Lukaku, volante da mesma geração. Ambos assinaram contrato com o Flamengo até dezembro de 2027. Mas o que impressiona mesmo é o nível de confiança da diretoria nos garotos. A multa rescisória foi fixada em nada menos que 50 milhões de euros. Isso mesmo, meus amigos. Para tirar um deles do Flamengo, um clube do exterior vai ter que colocar na mesa mais de 330 milhões de reais. Isso mostra o quanto o Mengão acredita no potencial desses meninos. Daniel já atua como titular em uma categoria acima da sua, o Sub-17, e Gabriel Lukaku já coleciona prêmios individuais na base. A base do Flamengo, mais uma vez, se mostra como uma verdadeira fábrica de talentos de elite. Essas movimentações fazem parte de uma estratégia clara do Flamengo, manter a hegemonia dentro de campo agora e no futuro. E isso vai muito além do time principal. Com a Copa Rio do Sub-16 batendo a porta e os meninos focados no confronto contra o Cabofriense, o Flamengo mostra que não deixa passar nenhuma oportunidade de desenvolver seus talentos. O jogo será no dia 26, às 15 horas, e pode ter certeza, os olhos do scouting europeu já estão bem atentos a esses nomes. Enquanto isso, o time principal está focado em conquistar a Libertadores e, claro, se preparar para o Super Mundial. E quem sabe, num futuro próximo, não veremos Lukaku e Thuram vestindo o manto sagrado no time de cima e brilhando no Maracá. Mas não é só de base que vive a nação. O elenco principal também tem missão importante pela frente. Nesta quarta-feira, dia 09, o Mengão encara o Central Córdoba, da Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola às 21h30 no Maracanã, e a expectativa é de casa cheia,
com a nação empurrando o time rumo a mais 3 pontos. Com retornos importantes no elenco e o time ganhando forma, o Flamengo quer mostrar que não veio para brincar nessa edição da competição mais importante do continente. E olha, começar bem é fundamental para construir o caminho até o tão sonhado tetra. Família rubro-negra, o Flamengo mostra mais uma vez que está pensando grande. Com as bases bem estruturadas e talentos como Daniel Thuram e Gabriel Lukaku sendo blindados e valorizados desde cedo, o futuro do clube está seguro e promissor. E enquanto os garotos brilham na base, o time principal luta por glórias no presente, com foco total na Libertadores. Já deixa aqui nos comentários, você acredita que esses moleques têm tudo para explodir no profissional? E o que espera do jogo contra o Central Córdoba? Não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Aqui é Mengão, aqui é raiz, aqui é coração. Até a próxima, nação!